Olá pessoal, estamos ao vivo. Hoje estamos trazendo um tema polêmico, né? Iríamos receber o Péricles Palmeiras, que teve um imprevisto de última hora e deixou um recado carinhoso aí para vocês no feed. E aí eu resolvi ter esse momento com vocês pra gente trazer um tema interessante, polêmico. O que eu recebi de mensagens ao anunciar o tema já revela o quanto que esse tema é instigante e nos faz pensar, tá? Bem-vindo vocês aqui, meus seguidores, meus fiéis seguidores. Nós, a partir dessa live, mudamos de horário. Deixa eu até colocar aqui, fixar o tema da live. Deixa eu ver se eu consigo. Acho que não vou conseguir. Tá, então assim, a partir dessa semana mudamos de horário. Estamos às 19h10 e esperamos que vocês migrem para esse horário para continuar nos prestigiando, tá? Porque eu tenho a intenção de sempre trazer convidados especiais e quando não os tenho comigo, eu utilizo o espaço para poder a gente ter esse momento de trocas, certo? Então vamos esperar um pouquinho, eu entro antes pra gente testar a iluminação, som, a internet. Obrigada a vocês que já chegam cedinho aqui junto comigo, Cris, Reinaldo, Adriana, Célia, Lívia, Ládia, Pira. Que bom ter vocês aqui, gente. Que a gente tenha um início de noite muito construtivo, né, falando desse tema polêmico que as pessoas ficam extremamente, remexidas por dentro. Afinal, quem não tem ex, né? Quem não tem ex é aquela pessoa que se relacionou com o primeiro amor, né? E que com ele está até hoje. Essa pessoa é a pessoa que não tem ex. Excluindo, né, esse tipo de relação, qualquer homem, qualquer mulher que não tinha tido êxito num primeiro relacionamento em termos de futuro, né? Teve êxito enquanto o relacionamento sobreviveu, mas não sendo assim, todos nós temos um ex, uma ex. E aí eu vou deixar que a fala venha de uma forma espontânea, independente de estar falando de um ex-mulher ou um ex-homem. Eu estou falando da pessoa, do outro, não é? E aí vocês vão fazendo as associações. Porque a gente tem diferentes formas de lidar com esse assunto, não é? Falar de ex é falar também da individualidade de cada um, de como cada um construiu a sua própria individualidade. E o autorrespeito, o autoamor e a possibilidade de ter firmeza, de saber exatamente qual lugar que esse ex deve ocupar na sua vida atual, para que você consiga tendo um presente saudável. Não é? Então, muitas vezes, para ter um presente saudável, a gente tem que saber colocar esse ex num lugar especial, tá? Um lugar especial, que às vezes é isso que falta, é esse conhecimento, né, de que eu não preciso odiar o meu ex. Muito pelo contrário, eu preciso honrar e agradecer a ele a oportunidade de ser essa pessoa que eu sou no presente, independente do que vocês tenham passado. Essa constituição de ser do hoje, né, do atual, esse ser que você é hoje, todas as pessoas que passaram pela sua vida deixaram uma marquinha. Então, por que não honrar e agradecer a todas as pessoas que passaram na nossa vida essa oportunidade, né? E começarmos a pensar que algumas coisas que ocorrem no meu presente são relacionadas a aspectos do que eu vivi no meu passado e de como os conduzo nessa vida atual. Porque, como diz Dona Canoa, felicidade é para quem tem coragem. E muitas vezes, para ser feliz, a gente tem que ter a coragem, né, de reconstruir uma relação com esse ex. Afinal de contas, muita gente fala do ex como se tivesse morto, né? Ele era médico. Ele não era médico, não. Ele continua sendo médico. A não ser que ele tenha morrido, realmente, já esteja num outro plano. Então, a gente pode começar a refletir sobre quais aspectos me levam a ter essa relação com o ex, que são gerados justamente por comportamentos meus, e que eu às vezes fico tentando atribuir, né, como culpado algo que tem acontecido entre nós. Mas qual a responsabilidade que você tem sobre a sua vida, né? As pessoas com as quais você vai encontrar da agora em diante vão sofrer as consequências dessa responsabilidade ou não do que você faz com a sua história.
né? Honrar a nossa história é essencial. Se envolver com alguém que não honre a nossa história é estar envolvido com alguém que não honra você. Então, se você conhece uma pessoa e essa pessoa viveu alguns anos antes de lhe conhecer e teve a oportunidade de estar se relacionando amorosamente com outras pessoas, você tem o privilégio de encontrar essa pessoa mais amadurecida graças a todas essas pessoas que passaram na vida dela. Eu tô batendo esse papo aqui um pouco clichê para ver se a sala enche mais, porque como o assunto é muito importante de ser, né, escutado e de existir essa troca, eu espero que as pessoas não percam nenhum conteúdo. Então eu tô batendo esse papo mais aqui de autoajuda, lembrando que Péricles estará conosco, ele entrou para dar um aceno pra gente aqui, ele estará conosco no dia 19, às 19h10, certo, gente? Então eu vou começando agora com o conteúdo assim que eu reservei para trazer hoje. Primeiro que assim, existem formas diferentes de lidar, né? O homem lida muitas vezes de uma forma específica com os ex da parceira ou do parceiro, e as mulheres também lidam de uma forma específica com os ex da parceira ou do parceiro. Então tem formas específicas de lidar. Essa conversa de que se ele gostasse dela, se ele gostasse dele, estaria com ele, é real, mas não nos conforta. É como você pensar que o tempo cura, né? O tempo cura muitas vezes uma fratura, é o que eu sempre falo. As curas que envolvem as relações amorosas não dependem só do tempo. Fique aí parado, esperando o tempo passar, somente, sem fazer nada, sem tomar uma atitude, sem pedir uma ajuda de alguém que entenda, para você poder ressignificar essas dores e essas perdas e veja se o tempo vai ter curado, né? Nós precisamos ter a humildade de pedirmos ajuda especializada para ressignificar algumas dores, para que a gente não chegue em outras relações com essas feridas abertas, né? Para evitar entrar em outras relações com feridas abertas, muitas vezes a gente tem que pedir ajuda de um especialista, tá? E muitas vezes falta isso. E é importante a gente pensar que tomar consciência é o que vai fazer você virar a chave, né? Tomar essa consciência. E muitas vezes, para tomar consciência, a gente precisa falar dessas dores. Nós não fomos ensinados, estimulados muitas vezes a falar das dores. Mas um método de cura mais eficaz é falar das dores. Não no sentido de aceitar tudo como foi, mas no sentido de ressignificar, certo? Então, eu tô vendo que a sala tá enchendo. Eu vou trazendo o conteúdo, eu fiz umas anotações aqui porque tem tanta coisa a respeito desse assunto, para que eu também não me perca e não deixe de falar alguns aspectos. Então eu sempre falo que assim, cada vez que a gente está falando do ex, a gente está trazendo ele para o presente, ele ou ela, tá, gente? Eu vou colocar ele no sentido do outro, até porque fica mais fácil para mim também, que eu me relaciono de forma heterossexual, então eu me relaciono com homens, então espontaneamente já sai no masculino, mas eu tô falando aqui do outro, tá? E às vezes quando sair no feminino eu tô falando da pessoa, certo? Então assim, cada vez que você traz o seu ex para a sua relação atual, você está deixando de mantê-lo num passado para trazer para essa realidade presente. Isso a gente faz um movimento mental, intrapessoal, de ter muitos pensamentos a respeito das experiências que nós passamos no passado. Isso, ok, né? A gente não vai controlar a nossa memória. A nossa memória, ela vem naturalmente a partir de algum estímulo. E muitas vezes a gente ainda tem muitas memórias daquela relação que passou. Mas cada vez que você está numa relação atual e você traz muitos aspectos do que você viveu no passado, é importante você saber que você está trazendo muitas vezes para o presente aquilo ou aquela pessoa com a qual você já deveria ter feito as pazes no passado, porque ela fez parte da sua vida
no passado. E aí é importante a gente pensar que até mesmo quando a gente odeia o ex, né? Eu trago essa palavra forte, que muitas vezes depois da fase da raiva, a gente às vezes entra num processo de ódio, até vir a aceitação depois, né? Então, odiar o ex é ainda estar vinculado a ele. Muitas pessoas falam assim, odiar é amar, né? O senso comum traz isso e as pessoas vão reproduzindo sem pensar o que é isso. O amor é um elo, é um vínculo que é formado com aquela pessoa. Se de repente você está se movendo na direção de outras pessoas, mas ainda está ligado pelo ódio àquela pessoa anterior, você continua vinculado, você continua conectado. Você se mantém com ele mesmo estando com outras pessoas, né? Muitas vezes você está ligado a essa pessoa, a esse ex, com a mesma força e com a mesma intensidade do que você está vivendo no presente. Cada vez que você se nutre de um sentimento negativo com essa pessoa, muitas vezes a gente tem uma ideia de que quando eu coloco ele numa possibilidade de alguém que eu não quero nem ver, né? Nem ouvir falar, e aí eu trago assim, o que é que adianta a gente chamar de fantasma? Chamar de defunto, né? Muitas vezes as pessoas falam o finado, a finada. Se você não consegue avançar emocionalmente, né? O que é que você está fazendo quando você denomina, transmitindo a imagem para os outros, que é alguém que fez parte do seu passado e usando, né, essas nomeações tão comuns e que as pessoas riem? O que é que adianta você tratar como um fantasma, um defunto, se você não consegue avançar emocionalmente? Você está fingindo para quem? Para a sociedade, não é? Mas mentir para si mesmo é sempre a pior mentira. Então a gente precisa entrar num processo de elaboração e de desconstrução dessas relações que já foram, certo? E aí o que é interessante a gente pensar? Para existir o amor, é necessário se nutrir, regar a admiração. Muitas vezes, quando os pacientes chegam a mim revelando que já não admiram aquele parceiro, naturalmente, se a gente não cuida de ressignificar essa relação, a gente vai entrar em contato com a possibilidade do amor também ir minando, tá? Então a admiração é a base do amor. Muitas vezes você não sabe explicar porque a sua relação amorosa desandou, vamos falar assim. Porque às vezes não tem uma explicação formal que você possa se sustentar, porque não tem nem consciência de quais foram os aspectos que levaram a vocês não estarem mais juntos. E aí a gente sabe que muitos desses aspectos que vocês vão trazer na fala, justificando por que não estão vivendo aquela relação amorosa mais, estão ligados a aspectos da admiração. Então é importante a gente nutrir o hábito, manter um hábito, desenvolver o hábito de falar palavras de afirmação quando a gente admirar a pessoa, né? A gente deixa muito por conta da intimidade. A intimidade faz com que a gente ache que não precisa, ele já sabe. Ele já sabe, ele, o outro. Não sabe não, gente. E se ele sabe, o que é que tem de mal em você reforçar? Porque se você é parceiro e está com aquela pessoa e está o tempo inteiro dizendo que admira ele, não há justificativa nenhuma para que ele, a pessoa, se sinta mais seduzida por uma admiração alheia que venha. Então, enquanto você não está revelando por achar que o outro já sabe, né, que não precisa mais escutar, tem outras pessoas no ambiente de trabalho, no ambiente social, que não não poupam esses elogios. E muitas vezes, quando a gente tá na falta, a gente desperta, né? Por que eu sou tão interessante pra fulano e pra cicrano e pra minha parceira, pro meu parceiro que está comigo? Há quanto tempo que eu não ouço um elogio? Então, assim, a gente tá falando de fantasma do ex, mas eu vou trazendo outros aspectos que eu acho que sejam importantes aqui pra gente estar sempre lembrando, tá? Então, a admiração é a raiz para o amor, né? E a falta de amor, o contrário de amor, não é o ódio, tá? O contrário do amor, eu sempre venho falando, tô repetindo aqui pra quem me acompanha, é a indiferença. Não a indiferença de tornar o outro desprezível, um defunto, né? Como às vezes a gente vê na fala. Mas mostrar que o outro não me afeta. E essa coisa de não afetar tem que vir de dentro pra fora, tá?
ele não me afeta mais, ela não me afeta mais. Porque o que é que acontece? Quando a gente se separa, a gente não se separa só de alguém. E aqui a gente não tá falando separação só de casamento, tá, gente? A gente tá falando separação de uma forma geral. Quando um vínculo amoroso é rompido, a gente não se separa só da pessoa. A gente se separa também de algo. E aí é muito comum, na vida prática, no cotidiano, a gente enxergar pessoas que se separaram de alguém. Ok, né? Ou porque alguém anunciou essa separação, foi o desejo de um outro sobre essa separação, ou porque a própria pessoa desejou se separar, tá? E aí é mais fácil você encontrar pessoas que se separaram de alguém, né? A gente encontra, ou foi uma decisão minha, ou foi uma decisão do outro, mas eu estou separada de fulano. Só que com meia hora de conversa, às vezes a gente percebe que aquela pessoa se separou da outra pessoa, mas não se separou de algo. Lembra que eu falei? Quando a gente se separa de alguém e se separa de algo. Que algo é esse que você percebe que o outro não se separou? O outro não se separou da vida que ele tinha com a ex, né? Ou com o ex. Tá? Ele é a pessoa, vamos falar assim. Vou sempre reforçar isso pra quem tá chegando. Ele não se separou, o outro não se separou do lugar que ele ocupava. Aonde? O lugar que ele ocupava na vida com aquela pessoa. Ele não se separou do papel que ele tinha na vida daquela pessoa. Ele ainda é a pessoa que quando o pneu do carro fura, a outra parte liga pra ele, pra ir trocar o pneu. Mas o que é que custa, não é? O que é que custa eu fazer isso quando você já estiver restabelecido, curado das mágoas? Se você prestar um favor, não tem problema nenhum. Mas quando você está já envolvido com uma outra pessoa, é muito complicado a outra pessoa entender esse favor. Tem que ser alguém também maduro e que também tenha relações bem desenvolvidas com os ex. Então a gente pode imaginar primeiro como é que o outro vai se sentir ao eu anunciar a ela, né, ou a ele, a outra parte, que eu estou precisando fazer um favor para o meu ex. Isso é muito compreensível quando ainda existe filhos, né? Porque você não é mais marido, nem esposa, mas você continua sendo o pai ou a mãe daquele filho. E aí fica mais fácil de compreensão. Mas muitas vezes, quando você está tendo dificuldade de esquecer aquela pessoa, você precisa se afastar até dessa função, da função que você tinha na vida daquela pessoa, por você e pela outra pessoa. Porque muitas vezes você não deixa a vida andar, nem a sua própria vida, nem a vida da pessoa. Porque você já vinha acostumado a estar com aquela pessoa, né? E aí eu preciso tomar consciência de que para me afastar da pessoa, para conseguir me separar dela, eu também preciso me separar da vida que eu tinha, do lugar que eu ocupava, do papel que eu tinha na vida daquela pessoa. E aí muitas vezes eu preciso dizer não. Às vezes a outra pessoa vai achar a gente ruim porque dissemos não, mas a gente tá dizendo não pro outro e dizendo sim pra sua sanidade, pra saúde, né, emocional, das próximas relações que você vai ter e do seu estado emocional naquele momento, a depender de cada caso, tá, gente? Cada caso é um. E você também vai se separar do papel que aquela pessoa tinha na sua vida. Então tem certas coisas, por exemplo, aqueles favores que você tá precisando muito. No momento de cisão, principalmente quando você não tem filhos com a pessoa e já está vivendo outra relação, ou até tem filhos, mas já vem de uma coisa viciada daquela outra pessoa, pedir sempre favores a você. Você precisa situar a pessoa de que existem outras pessoas que ela ou ele precisem acionar antes de forma habitual, como fazia, ligar para você, pedir favor para você. É como se naquele momento, se você precisasse de um médico, para a saúde do seu futuro, fosse necessário você não imaginar que o seu parceiro é médico, né? Ou eu também, com ato falho, né? É médico. Se você precisa de alguém de sistema de informação, você tem que pensar em todas as outras pessoas que podem te ajudar com algum aspecto de sistema de informação, menos aquela naquele momento. Porque muitas vezes é você que ajuda o outro a entender que houve um fim, né? Geralmente uma das partes já se separou do outro e de algo,
E a outra não, a outra ainda está ligada, né? Quais são, Sinara, os outros algos que a gente precisa se separar quando se separa de alguém? A gente precisa se separar das expectativas que você tinha em relação àquela relação, tá? Então, me separar das expectativas. Às vezes você encontra pessoas que ainda não se separaram, apesar de ter se separado da pessoa, não se separaram dessas expectativas, do que você projetou com essa pessoa. Então, a separação não é só se separar de alguém. E as pessoas terminam tendo os ex como fantasmas, ou na sua própria vida, ou na vida da próxima relação que estão tendo, muitas vezes porque não conseguiram colocar uma fronteira mais rígida, né? É uma divisória mesmo. Vamos pensar assim, formalmente falando, um traço reto, tá? De colocar realmente um distanciamento ótimo, que depois pode até ser flexibilizado. Quantos casais vocês conhecem que já recasaram e que os 4 se relacionam, muitas vezes porque existem os filhos, e aí eles se encontram e existe uma relação de amizade. Mas a gente tá falando aqui de quando o ex vira fantasma. E às vezes aquele ex termina sendo um fantasma eterno porque ele confunde o papel de mãe e pai e usa dessa possibilidade de ainda continuar sendo seu parceiro na criação, na educação daquela criança, para continuar tendo você como personagem principal para qualquer ajuda. A lâmpada queimou, o chuveiro tá com a resistência queimada. E aí é hora daquela pessoa pensar, eu preciso de alguém que saiba trocar resistência, mas fulano, que eu tô lembrando aqui, que era quem sempre me ajudava, né? Eu preciso pensar que ele, nesse momento, não está disponível para essa função. E muitas vezes é o fulano, é essa pessoa que tem que dar esse limite, né? A gente se separou. E quando a gente se separa, existem outras coisas que também se separam, tá? Não é só você... Não cabe mais, de repente, 11 horas da noite, eu com minha namorada, e você me dá um telefonema, mesmo sendo mãe do meu filho, para resolver alguma questão. E o outro lado, eu tô precisando de alguma coisa, será que não tem ninguém que possa fazer isso? Porque o outro pode entender como um pretexto da procura. Se de repente uma ex sua lá do passado entra em contato com você para salvar em algum aspecto, você até salva e depois você pergunta, tá tudo bem com você? Como é que tá a sua relação? Então, muitas vezes, é por conta disso que algumas pessoas vivem as relações com os ex como se fantasmas fossem. Eu recebi um presente maravilhoso quando eu divulguei o tema da live de uma grande amiga, que ela diz assim, amiga, fantasma de ex, a gente canta pra subir. E aí eu falei pra ela, nossa, eu vou usar isso na live, porque é exatamente isso, né? Vamos cantar pra eles subirem, né? E qual a minha responsabilidade em ter transformado eles em fantasmas, certo? Então vamos lá. Eu dividi em 3 aspectos. Primeiro, tem 3 possibilidades da gente pensar esse tema, certo? A primeira possibilidade é quando o ex apareceu. Quando eu tô falando de um ex meu. Um ex meu que aparece e fica ali como um fantasma na minha vida, certo? Esse é um aspecto. Depois tem um outro aspecto que é o ex do seu parceiro ou da sua parceira. E aí tem um monte de coisa que a gente vai falar aqui. Certo? E o terceiro aspecto, que não é nessa ordem, só foi uma coisa metodológica que eu tô criando aqui, essa coisa minha didática de ser professora, de fazer live como se fosse aula, né? São 20 anos na docência. Então, assim, o terceiro aspecto é o seguinte, é quando seu ex, ou seu atual, faz com que seu ex seja um fantasma. Então, vamos lá, recapitulando. Quando o seu ex apareceu, né? A sua relação com uma outra pessoa e um ex apareceu. Quando você está com alguém que o ex dessa pessoa apareceu, ou esse ex dessa pessoa que é o fantasma, tá? E o terceiro aspecto é quando o seu atual faz com que seu ex seja um fantasma na vida em conjunto com você. Então eu vou começar por esse terceiro, tá? Que é o seguinte, primeiro, antes de qualquer coisa, não dá pra gente estar com uma pessoa que não aceita o nosso passado. O seu passado é a sua história. E a gente deve honrar essa história para conseguir seguir.
E aí eu vou trazer os preceitos eu paro pra dar uma olhadinha no que vocês estão colocando e aí me distraio, tá? Mas eu adoro também, eu tô aqui falando e olhando. Então assim, eu vou trazer alguns conceitos da constelação familiar, porque a constelação familiar é uma das teorias que mais traz essa coisa do pertencimento e do fluxo amoroso, que são necessários pra gente saber, tá? Então, primeiro, seu ex que faz com que o seu atual que faz com que o ex seja um fantasma. Primeiro aspecto, não dá pra estar com alguém que não aceita o nosso passado, certo? O seu passado foi o que constituiu até aqui. Se você está com alguém que não honra o seu passado, tem alguma coisa de errado em você. Você precisa honrar o seu passado para que o fluxo amoroso seja contínuo, né? Tenha um fluxo leve, uniforme e que você possa construir outras relações amorosas. E aí, Bert Hellinger, que é o pai das constelações familiares, ele traz as ordens do amor. E uma das ordens do amor é você pensar na hierarquia. Uma das leis do amor de Bert Hellinger é a hierarquia. O que é isso? Né? A lei da ordem natural das coisas. Certo? Marta Medeiros, ela diz que ser ex é um direito adquirido. O ex chegou antes, tem seus privilégios e merece respeito. Né? E aí o que acontece com isso? A gente precisa estar com alguém que respeite quem veio antes, principalmente se esses que vieram antes são pai ou mãe de seus filhos. Se você insiste numa relação com pessoas que não respeitam a sua história e o seu passado, é certo que lá na frente vai existir uma disfunção na relação e essa relação vai findar, tá? Então, uma das leis é a gente respeitar quem veio antes. Todas essas pessoas contribuíram para que esse parceiro amoroso seja alguém que atraiu suas atenções. Você gostou dessa pessoa justamente por todas as experiências que ela passou com as outras pessoas que vieram antes. Então eu preciso honrar. Se essa pessoa é tão admirável aos meus olhos, como é que eu posso não gostar de quem constituiu ela? Eu tenho que agradecer, honrar. E aqui a gente não tá falando necessariamente de desenvolvimento de uma amizade, tá, gente? A gente tá falando de honrar o passado do outro. E o passado do outro é toda a história que veio antes. E essa história que veio antes veio através do contato com muitas pessoas. E essas pessoas precisam ter um lugar de importância, tá? De respeito. Elas vieram antes. Para você deixar que o fluxo amoroso se restabeleça na sua vida. Então, entrar em embate com o que já passou é fria. E aí, vamos olhar para quem está convivendo com uma pessoa que não respeita a história pregressa, né? O que acontece? O parceiro fica tentando fazer com que o outro aceite. E muitas vezes você vai querer tratar de uma insegurança que já é do outro, né? Em todas as outras relações. Ele ou ela se tornou um homem ou uma mulher adulta que não consegue aceitar que aquela pessoa com a qual ele se relaciona se envolveu amorosamente com outras pessoas. São questões pessoais daquele ser. E aí a gente vacilou, fica tentando consertar isso, que muitas vezes não é uma insegurança que a relação que você tem com aquela pessoa traz, é uma insegurança que aquela pessoa já traz. Imagine que você vai conhecer alguém 20 anos depois de ter se separado do pai do seu filho. Você já viveu várias outras histórias, mas você encontra uma pessoa que tem ciúme do pai do seu filho, que é alguém com o qual você vai ter que conviver, não necessariamente tendo uma amizade, mas um respeito. E o respeito, ele é sentido, tá? Então, o que eu tinha pra falar de quando você se envolve com alguém que transforma o seu passado num fantasma é isso. Não dá pra estar se enganando numa relação com alguém que não respeita a sua história, tá? É pra avaliar como é que você mesmo lida com a sua história, né? Um dia eu recebi um direct de uma pessoa dizendo que estava tendo dificuldades nos relacionamentos atuais porque os namorados atuais, quando descobriam que o ex-marido tinha se descoberto gay, ela sofria muito. E os atuais culpavam ela pela descoberta da sexualidade do ex-marido dela. Agora você veja,
Quantas vezes a gente tá perdido num lugar que muitas vezes quem tá de fora consegue olhar e falar assim, será que essa é a pessoa para estar com você? Será que é esse estilo de parceiro que você quer? Alguém que critica o presente de uma pessoa com a qual você viveu há 20 anos atrás? Isso não lhe pertence mais, inclusive até quando vocês estavam juntos, não existia nenhuma relação com o que essa pessoa está vivendo agora. Então a gente precisa, né, dar aquela chacoalhada e pensar, será que essa insegurança que o meu parceiro tem sobre os meus ex já não é dele e que ele traz historicamente nas outras relações todas? E aí, gente, pode ter algo ligado a questões com a mãe lá na infância, né? E aí a gente vai entrar em um processo bem psicanalítico se a gente for nessa direção. Mas muitas vezes está ligado a processos da história daquele sujeito, certo? Então vamos lá. Então eu falei de quando seu parceiro tem, né, transforma os seus ex num fantasma. E que a gente fica tentando dar conta disso e que muitas vezes o outro é que precisa se tocar, né, e perceber qual a importância e a função que aquela pessoa teve na sua vida. Segundo aspecto, e não menos importante, quando você está se relacionando com alguém e o ex desse alguém ou a ex desse alguém é o seu fantasma. E aí a gente pode pensar em duas perspectivas. Então vamos lá. A pessoa e o outro, certo? Vamos considerar assim, a pessoa e o outro. A pessoa que está se relacionando com esse outro, que está ainda enredado numa relação triangular, e a gente não está falando de uma relação amorosa necessariamente, estou falando de uma relação vincular com o ex. Eu preciso entender que a minha relação amorosa sou eu e o outro. Existe um outro que é mais outro ainda, que é um outro desse outro. Então, a relação amorosa sou eu e o outro, e tem uma terceira pessoa infernizando, né? A gente não tá falando aqui da fantasia de ter ciúme do seu passado, que isso a gente já tratou aqui na live. Quem não assistiu, volta pra ver depois. A gente tá falando dessa outra pessoa que, de alguma forma, apareceu trazendo malefícios para a relação de vocês. E aí eu preciso pensar que uma relação é constituída de duas partes. Mas, na verdade, a gente tem 3 elementos. Esse terceiro elemento é a relação. Então, é eu, o outro e a relação. Certo? A gente diz que 1 mais 1 são 3 numa relação amorosa. Isso baseado, né, em estudos científicos de Felipe Caillet, e aí tem Terezinha Ferez Carneiro, tem Zeneide Cerveny, várias pessoas da área sistêmica que consideram essa teoria de que 1 mais 1 são 3. Esse terceiro elemento é a relação de vocês. Só que, ao invés de vocês estarem construindo uma relação e trabalhando esse terceiro elemento, que é o que a gente nutre a cada dia, né? As individualidades e a conjugalidade, apareceu um terceiro elemento extra que impede você construir essa relação. Impede porque você deixa, impede porque essa pessoa tem questões pessoais e assumiu ali a roupa de ex-infernizante e vai infernizar qualquer pessoa, porque ela já fazia isso em outras relações com outros ex, né? Ela, a pessoa, não interessa, mas essa pessoa apareceu. E aí é importante você pensar, eu, o outro e o ex desse outro. Eu estou num lugar confortável, né? Eu coloquei assim, escolher fazer parte disso ou não. Por quê? Essa relação aqui, desse outro, com o seu mais outro ainda, pertence a eles dois. Você vai se envolver nisso pra quê? Pra se expor? Quantas vezes você quer se envolver com a terceira pessoa, o ex do outro, pra botar ela no devido lugar? Eu já ouvi esse termo várias vezes, vocês já devem ter escutado também. Pra botar ela no devido lugar. Pra botar ela no devido lugar? Que devido lugar que você não pertenceu a essa relação? Essa relação aqui é uma relação do passado do seu atual. Não pertence a você. Você não faz parte. Então quem precisa resolver que lugar essa pessoa vai ficar é o seu parceiro. E quando você entra pra botar o outro no devido lugar, cuidado que você pode estar se expondo demais e esse outro aqui, junto com esse aqui, estarem até rindo de você. Mas a gente precisa ter um processo de individualização muito forte pra conseguir, apesar de amando, sair da relação. Tomar uma decisão.
Porque você está vendo que esse aqui não está se movendo. Porque essa pessoa também não pertence à sua relação. Então quem tem que se mover é esse aqui. Ó, ficou até engraçado. Ó o dedo, né? Ficou até engraçado. É esse aqui que tem que se mover para resolver questões de algo que você não faz parte. Tá? Ainda que tenham filhos. Aí ainda é mais delicado ainda. Porque essa pessoa tem que ficar num lugar bastante confortável para você viver bem com qualquer outra. Porque essa pessoa vai ser uma pessoa com a qual você vai estar vinculada, a menos que essa pessoa escolha se afastar totalmente. Quebre os laços, rompa os laços, né? Muita gente ainda se coloca nesse lugar, infelizmente, de ex-pai, de ex-mãe, e não tenha contato. Ok, mas não sendo assim, você vai ter que conviver para estar com essa pessoa aqui. Essa pessoa vai fazer parte. Então essa pessoa tem que ter um lugar também de privilégio nessa relação, porque ela é a mãe do filho. Certo? Só que às vezes essa pessoa aqui não tem condições estruturais, não tem condições historicamente de personalidade de construir uma fronteira mais rígida com essa. E quando tem filhos ainda pior, para essa aqui entender. Aí é que precisa dessa construção aqui. Essa pessoa aqui, ela precisa fazer escolhas. Ela precisa ter uma postura firme e transparente. Ela precisa transmitir segurança. Se ela está afim de manter uma nova relação, ela precisa transmitir essa postura de segurança. Precisa colocar limites nessa relação de cá. Só que muitas vezes a pessoa se sente numa vaidade danada. Porque muitas vezes numa separação, uma das partes não aceita aquilo que eu falei lá no início, né? Não aceita se separar das coisas. E aí as pessoas que estão nesse bolo, nessa teia, elas confundem muito algumas falas e algumas atitudes dessa terceira pessoa como amor ainda. E às vezes é apego, é hábito de acionar aquela pessoa, é posse, né? Quantas vezes só quando o outro se relaciona amorosamente, essa pessoa se toca de muitas coisas. E aí, gente, a gente precisa entender que numa separação tem uma parte do cérebro, que é a primeira parte que é desenvolvida, é chamada de reptiliana, tá? Essa parte do cérebro, ela quer te proteger a qualquer custo. E inicialmente, no início do processo da separação, o cérebro manda comandos para você como uma possibilidade de garantir sua sobrevivência, de que é melhor você estar num relacionamento ruim, mas que você já está acostumado, do que não estar em relacionamento nenhum. E aí, naturalmente, tem uma parte cerebral sua que quer te proteger, que vai pra coisa da sobrevivência. Vamos falar assim, é uma parte primitiva, né? A primeira parte que se desenvolveu, que liga o sujeito aos homens primitivos mesmos, que só se sentiam pertencentes quando faziam parte, tá? Eles só se sentiam pertencentes quando faziam parte. Se você desestrutura a estrutura que você tinha, mentalmente vem um comando de que, meu Deus do céu, que desespero, calma, será que não era melhor? Será que não era melhor tentar de novo? E aí a gente vem e ao invés de observar a sua percepção, a sua intuição e lembrar das suas vivências com aquela pessoa, você se confunde e acha que aquela pessoa está desesperadamente sentindo sua falta amorosa. E muitas vezes não é. Tá? Muitas vezes não é. E aí a gente precisa relembrar do que viveu com aquela pessoa para não cair naquela armadilha e de repente voltar no passado. Tá? Muitas vezes, se você ainda não deu tempo de maturar o processo de separação e se envolve, né, nessa chamada da outra pessoa que ainda não se adaptou às outras perdas que o vínculo amoroso que rompeu traz, o que é que você faz? Você vai se esbarrar muitas vezes nos mesmos problemas que os fizeram separar. Porque aí sim o tempo cronológico ainda não te deu suporte para você reconhecer realmente se não era algo que você ainda acha que precisa viver, do que a armadilha, né, de se sentir mais confortável onde você está habituado. E aí mexe com sua vaidade e você se sente insubstituível para duas pessoas.
E aí a depender da estrutura de personalidade do sujeito, o sujeito sente um gozo, um prazer de ser desejado e se sentir substituível com as duas pessoas. E ainda há um risco maior, eita, que uma coisa puxa a outra, né? Ainda há um risco maior. Se eu estou me relacionando com uma pessoa que estruturalmente ela tem uma tendência a ter um enlace fusional. O que é isso? É aquela relação de fusão com o parceiro, né? De querer o parceiro o tempo inteiro, de não dar a possibilidade do parceiro respirar. Aí o que é que eu faço? Eu ainda fico testando essa relação aqui, estimulando comportamentos que levem a pessoa a pensar que vai me perder. Para eu me sentir substituível tanto com a minha ex, que está me procurando e que eu acho que depende de mim, né? Quanto com essa atual, o meu parceiro atual. E esse aqui, vaidoso, entra num processo de gozo e vai começar a ter atitudes que estimulem o temor da perda, para ter certeza de que é insubstituível, certo? Então, assim, eu tô falando de uma coisa específica de uma certa teia que às vezes a gente vê um casal enfrentando, tá? Então, cabe a essa pessoa resolver essas questões com o ex, porque essa pessoa com a qual ele está se relacionando é o presente, não faz parte dessa relação. E aí, a gente às vezes encontra pessoas se expondo com essa terceira, né? Entrando numa relação que ela também não faz parte, é a relação dessas duas pessoas. O que é que eu preciso fazer estando eu neste lugar? Eu preciso ter uma conversa direta e expor o que eu sinto. Deixar o outro bem atento ao que eu sinto. Olha, eu me sinto assim cada vez que sua ex ou que seu ex te procura. É o que você pode fazer estando nessa situação, né? Ter uma conversa em que você traga como você se sente e deixe o outro bem atento. Trazer com frequência esse assunto é péssimo, é uma estratégia horrível, porque você vai estar trazendo com frequência essa terceira pessoa aqui para sua relação. Então falou, comunicou, de vez em quando precisa reforçar, de vez em quando precisa voltar, mas vocês precisam focar nas coisas boas que a relação tem. É claro que você não tem consciência do que o outro está vivendo aqui, ainda com o fantasma dele, né? Que esse fantasma está atazanando sua relação, mas é dele, desse outro sujeito, dessa outra pessoa com a qual eu me relaciono, tá? Então focar nas coisas boas que vocês têm, mostrar de uma certa forma o quanto que é gostoso vocês estarem juntos e tentar controlar a insegurança. E aí a gente percebe que tem pessoas que tentam e que conseguem usar dessas estratégias muito bem, né? Conseguem aceitar coisas que outras pessoas mais imaturas não aceitariam, tá? Mas que tem pessoas, sujeitos que não conseguem lidar quando o passado bate a porta. E aí não consegue se posicionar. Porque muitas vezes, gente, essa coisa da ex é uma ameaça mais na fantasia do que na realidade. Mas se você sente que seu parceiro está um pouco inseguro, né? Eu lembro que eu tava lendo Marta Medeiros falando de ex e ela diz assim, se seu amor cair nessa armadilha e terminar com você e voltar no passado, relaxe, não se apavore, a ex agora é você. E aí eu pergunto, né, quando ela coloca isso, é como se fosse assim, uma vingancinha, agora a ex é você. E aí você vai querendo ficar nesse papel que você assistiu e que não era bacana, de ver o outro atazanar essa relação. Você vai para esse papel ou você vai cuidar de sua vida e entender que ele fez a escolha dele, né? Então é mais uma vez a dependência, a relação, na verdade, com a sua estrutura pessoal. O que você tem condições de fazer com a sua vida, porque se envolver na ex do seu parceiro, na relação com o ex que o seu parceiro tem, estar entrando numa relação da qual você não faz parte. O que você pode fazer é alguma coisa pela sua relação. Então, evitar estar falando toda hora, expor o que sente, poder dizer que, a depender do excesso de contatos, principalmente quando não tem vínculo mais, né, de pai e filho, te causa dor, te causa desconfiança, te causa insegurança, que você nunca viveu uma relação de insegurança, tá? E a pessoa, se estiver afim da relação, se não estiver aqui enebriado com
a chance de se sentir ainda desejado por aquela pessoa que às vezes está só na força do hábito, da posse, do apego, mas você tá ali, né, ainda se sentindo importante, porque para você tem uma coisa lá atrás na sua história que faz com que você se sinta enlaçado por essa sedução que faz com que você se sinta insubstituível por alguém do seu passado, né? Se você está nisso, você não foi maduro e cuidadoso o suficiente com a sua relação atual. E se você não dá um basta nisso, sabe o que vai acontecer? Essa relação atual vai findar, porque a depender da estrutura psíquica dessa sua parceira, ela vai embora, ou ele, né, não aguenta e deixa você viver essa rede que aos olhos de quem tá por fora está vendo a furada que é, mas que você ainda precisa, né, ir lá dar uma olhadinha pra ver se ainda tem alguma aresta pra apontar, alguma coisa entalada na garganta, e aí depois você seguir melhor. Mas naturalmente você, quando essa pessoa sai, o que é que você faz? Você continua nessa teia, se sentindo insubstituível, continua servindo e convivendo com pessoas, lugares e coisas, porque é aquela coisa realmente da adicção, né? Se afastar de pessoas, lugares e coisas é interessante pra você se separar também do algo que a separação traz. Não é só se separar de alguém, é se separar também de tudo, da vida que você tinha com aquela pessoa. Não que depois você não possa manter alguma relação com esse meio social, mas no início e para a saúde da relação ia depender de como o seu cônjuge, seu ex-cônjuge, seu ex-parceiro está te requisitando, mais distanciamento é preciso. Quanto mais ele te puxa para você vir para o passado, se você quer um presente feliz, mais você tem que avançar para o presente e não se deixar seduzir. E aí você tem que estar fortalecido e seguro de que você precisa ter essa função com essa aqui, com essa pessoa, que não tá entendendo que a separação traz cortes também no nível das coisas, não só no nível da pessoa que vai embora com tudo de ruim e que leva tudo de bom com ela, certo? E aí eu tô levando vocês para aquilo que eu mais gosto de fazer, levar vocês ao invés de colocar o ex como bode expiatório, fazer um movimento interno, tá? De reflexão pessoal, de tomar consciência e poder fazer essa virada de chave. Aí a gente chega no que eu deixei por último e que é o mais importante, é você pensar, o meu ex apareceu, né? Então a gente viu quando o meu atual faz de algum ex meu um fantasma. A gente viu quando o ex do meu parceiro ou da minha parceira aparece, né? E aí o meu parceiro precisa fazer escolhas. E aí como é que eu me sinto e qual é o meu lugar nisso, tá? Quem é que tem que tomar um devido lugar é você mesmo. Não colocar um terceiro elemento que surgiu num lugar devido que você nem sabe se é o lugar exatamente que o seu parceiro deseja que aquela pessoa fique, tá? E aí às vezes você tem que se retirar. Não cabe mais. E aí, quando o seu ex aparece, né? Aí, gente, é o mais complicado às vezes, porque só depende da gente. Mas muitas vezes é muito fácil, porque quando é o ex do outro, eu não tenho como mover o outro, né? É o outro com o outro mais ainda. É assim que eu brinco, né? Então eu não tô ali. É a relação do meu parceiro com a outra pessoa. Quando é eu e o meu ex, aí eu preciso ter toda a autonomia. Porque tudo que vai acontecer na minha vida de agora em diante depende exclusivamente de mim. Então, meu ex apareceu, ou deu um sinal de vida, um sinalzinho de fumaça, né? Que não é necessariamente um galanteio, mas apareceu. E você tá aqui toda organizada num sentido. O que é que você faz? Primeiro você tem que pensar, por que eu fiquei dessa forma? Né? Sentir. A depender de sua reação, né? Por que eu fiquei dessa forma? Será que eu estou pronto para viver um outro amor? Né? Porque às vezes quando você ainda tem feridas abertas e você coloca um outro amor na história, e às vezes quando essa pessoa foi embora, aí você tá nessa teia aqui e aí fica paquerando, querendo arranjar uma outra pessoa para você se sentir o insubstituível para duas pessoas, né? Eu tenho que manter, não é possível, a outra pessoa não aguentou essa relação, é mais difícil pra mim trazer saúde pra essa relação, porque essa relação me nutre de alguma coisa que eu ainda não tenho consciência, e aí naturalmente eu vou buscar uma outra pessoa pra ocupar o lugar daquela que foi. E aí você vai entrando em relações diferentes com muitas feridas abertas, é como se você entrasse pra uma maratona com uma parte do seu corpo quebrada, né? Você entrou com uma fratura, e aí de repente você vai perder a perna.
A gente tem que ter consciência disso, né? E aí fazer esse movimento interior. O que é que eu preciso tratar em mim? Por que que eu ainda preciso me nutrir de tanta coisa que esse vínculo passado, né, ainda traz pra mim? Por que que eu estou dessa forma? Eu estou realmente pronto pra viver um outro amor? Eu tenho condições de deixar como... O que é que a gente quer? A gente quer que o ex, que é um fantasma, se torne uma lembrança que ficou no passado. E o lugar mais confortável é que ele ou ela se torne uma lembrança do passado. Mas às vezes não é uma lembrança boa. Sim. Mas você vai ficar vinculado na mágoa? Na tristeza? Na raiva? Né? Você tem que falar, poxa, aquele pé na bunda que eu tomei, ou aquela coisa horrível que ele me fez, me moveu tanto. Eu passei a praticar esporte, eu passei a fazer uma outra faculdade, eu passei a ler mais sobre autoconhecimento, me conhecer mais, eu fiquei mais corajosa. Só algumas dores te moveram tanto pra frente. Será que você não consegue pensar assim sobre o que passou? E aí, a gente precisa pensar o quanto que é importante a gente reescrever nossas histórias, né? Pensar que aquelas pessoas que passaram pela nossa vida, onde foi que a gente errou? O que é que a gente pode fazer diferente nessa? Para conseguir fazer uma despedida real, né? Interna, também das coisas que cercaram a relação. Porque se separar do outro, às vezes foi uma escolha do outro. Mas se separar do algo que a separação traz, é que é mais difícil. Você pode pensar que a sua vida pode ser melhor do que a que era. Que, na verdade, aquela pessoa hoje, passado um tempo, você entende que aquela pessoa foi até corajosa. Que ela colocou fim numa coisa que já não estava boa. Você já nem era feliz. Eu falo isso bastante, falei bastante no curso que eu ministrei na semana passada, né? Dessa cura com o amor, vamos encontrar o amor, vamos pensar sobre o amor na nossa vida. Quantas vezes você se dá conta numa separação que você já nem era mais feliz? E que passada a dor, você acha que fulano foi até corajoso. Porque fulano dependia tanto de você, ou emocionalmente, ou financeiramente, né? Ou você acreditava que ele não teria coragem. Porque estava mais fácil manter a relação disfuncional do que você ter coragem de sair. Aí o outro sai, o outro que menos pode, né, tomar essa decisão te surpreende. E lá na frente você vai agradecer essa coragem que fez com que você de repente reencontrasse com você mesmo. E o quanto que você também não é a peça principal da relação. Porque numa relação os dois são importantes. Não tem um maior e um outro menor. Né? Se a gente se olhar de cima para baixo ou de baixo para cima, a gente vai estar empatando mais uma vez o fluxo amoroso. Então, de repente, vai fazer você, né, tirar os sapatos e pisar na realidade, essa atitude do outro, né? Procurar ajuda especializada. Comecei a live falando disso. Tem uma coisa importante pra gente saber: se acabou, é porque tinha algo que não era bom. Talvez você não tivesse consciência, ou não tivesse consciência o quanto não estava sendo bom pro outro. Porque relacionamento bom não acaba. Quando os outros estão satisfeitos, realizados e felizes, não há término. Alguém ali não estava 100% em algum desses aspectos. Não estava satisfeito, não estava realizado ou não estava feliz. E você se surpreendeu, porque a pessoa estava vivendo as angústias sozinha, não dividiu com você. Imagine o quanto que era difícil, talvez, dividir com você. E precisou ser dessa forma, né? Quantos casais brigam para acabar? Quantos casais traem para acabar? Né? Um processo inconsciente que ocorre, tá? Então, nenhum relacionamento bom acaba. Então, por que você não consegue esquecer? É fácil quando pergunta assim, né? Mas vamos pensar assim: de alguma forma meu parceiro não estava satisfeito, ou não estava realizado, ou não estava feliz. Eu não tenho como saber exatamente, porque às vezes nem ele tem consciência também exatamente do que foi. Foi uma junção, às vezes tão subjetiva, que são em questões ligadas à admiração e não ao amor, né? Então, muitas vezes, a gente não tá falando sobre amor. A gente tá falando de mecanismo de sobrevivência. E você se mantém ali, fica ali, fica ali, fica ali. E já não era mais nem amor. E você nem sabia. Você só vai reconhecer quando você estiver numa outra relação bem, recebendo aquilo que você vai ter consciência que você já não recebia na relação anterior, que você tanto queria que desse certo, que tentou tantas vezes,
né? Só quando você está bem com o seu presente, você consegue agradecer por todas as experiências do passado que te trouxeram para esse lugar bom, confortável e merecedor que você tem agora com essa pessoa. É preciso uma investigação profunda no mundo interno. É preciso maturidade. É preciso entender que o passado nos ajudou a construir o presente. Que o passado está registrado na história de cada um. Né? Não dá pra gente passar uma borracha. A Solange Rossetti fala bastante disso, né? Não dá pra apagar o passado. Então a gente precisa honrar, receber, entender que a gente veio aqui para passar por aquelas experiências, né? O que é que precisa ser feito para que você evolua? Avaliar o que é que ficou mal elaborado. O que é que ficou mal elaborado? Cuidar e arrumar. Tem uma música aqui da banda Eva que fala o quê? Arrumei a casa, preparei o coração. Quantas vezes as pessoas não querem passar pelo processo de desvinculação de alguém para assumir um novo vínculo? Porque desvincular, tudo que traz desarrumar, desestruturar, desvincular, traz inerente a sensação de bagunça, mas só é uma bagunça se você deixar, se você entender que é um processo, que é o que vai te levar para um lugar melhor, de novos vínculos, mais sadios. Você vai desvincular com a certeza de que isso é uma fase e não uma bagunça, uma desordem. Então a gente precisa aprender a desvincular para vincular novamente. Para que tudo isso, Sinara? Para garantir um presente melhor e mais saudável. Para não sair pingando sangue de ferir em pessoas que não foram as que lhe feriram. Algumas pessoas não entendem o quanto que a outra pessoa se sente traída pela relação que você tem com sua ex ou com seu ex e que você foi o último a saber. Se você não é verdadeiro com seu parceiro atual sobre qual é a relação que você tem com seu ex, você não garante o respeito dessa pessoa atual. Você tem que falar, olha, eu tenho 3 filhos, cada filho tem um pai e eu faço o possível para que a minha relação com esses pais sejam saudáveis. Para isso, eu preciso de você também maturidade para respeitar o lugar deles como pai de cada um dos meus filhos. Assim a gente pode fazer com um casal sem filhos, né? Um falar para o outro o lugar que tem com as ex. Não houve briga, não tenho por que não falar. A desenvolver uma amizade. Será mesmo que é saudável para sua vida presente? Você desenvolver uma amizade com sua ex, como é que você, a um ponto exagerado, né, de trazê-la para a sua vida, no momento que ainda não tem base essa relação atual? No momento que sua atual parceira ou parceiro ainda não tem condição de receber essa mulher nesse nível, ou esse homem nesse nível, pode chegar a ter? Claro que sim. Essa construção depende de você. É mais uma vez. A gente vê pessoas falando do defunto, falando do fantasma, mas mostrando nas atitudes que ainda não avançaram emocionalmente. As relações com o ex que os seus parceiros terão com seus ex depende do lugar de respeito e da garantia que você dá a essas pessoas na sua vida hoje. E aí existe um limite, porque qualquer pessoa que ame alguém terá ciúmes, principalmente no início da relação, ao perceber o nível de vinculação que você tem com alguém com o qual você teve um envolvimento amoroso. É diferente de alguém com o qual você não teve. E eu tenho que me colocar no lugar. Gente, 1 minuto e 57 segundos. Eu vou voltar para poder dar só uma olhada aqui no que vocês querem, né? Que eu fale, que eu responda, para poder me despedir um pouquinho. Ou então eu encerro agora, não sei. Para deixar um gostinho de quero mais, de repente, hein? 1 minuto e 37 vai ficar gravada, Eu acho que eu vou encerrar. Acho que bastante coisa que vocês foram colocando, né? Quando o ex-namorado quer que volte prometendo tudo. É tão bom quando fica um gostinho de quero mais. E aí, quem quiser mais mesmo, agenda a sessão e eu faço um acompanhamento mais específico. O importante é a gente lembrar daquela frasezinha que a minha amiga disse, né? Fantasma de ex, a gente canta pra subir.
e investe no hoje, no nosso presente, que é por onde a gente pode fazer algo. Como é que investe? Trazendo a ideia de que a gente colocou realmente cada pessoa no seu devido lugar. E não precisa ser um lugar de desprestígio, não, de falta de importância. Essas pessoas são muito importantes pra gente. Que vocês convivam acolhendo esses ex, não como fantasmas, mas como uma boa lembrança do passado na sua vida hoje. Um beijo, até quarta. A gente se encontra falando de Criança Ferida com Bianca Reis. Vocês vão adorar. Ela é excelente e eu quero a sala cheia, 19h10, quarta-feira que vem. Tchau, tchau. Boa noite pra vocês.